eu quero ministrar algo importantíssimo. Dentro daquilo que eu estou ministrando, em Lucas 14, versículo 15 ao 24. Se você participou dos 2 cultos anteriores, você está percebendo que eu estou ministrando a mesma palavra e cada culto mostrando uma ótica diferente. Primeiro, eu ministrei sobre o convite para a festa, amém? Amém. Seu irmão, está tudo preparado. Está tudo preparado. Amém? Quantos podem dar um glória a Deus? Sabe quando Jesus fala dessa parábola, então ele está falando algo, que a festa estava pronta. Mas sabemos que ele foi feito o convite a um primeiro grupo de pessoas. Elas não responderam ao convite. E por causa deles não responderem, o Senhor tomou uma postura mais radical. Ele diz para sair e convidar todos. Então veja bem, nessa noite eu falei, primeiro culto, convite para a festa. Segundo culto passado, ainda lugar na mesa, amém? Fala para o seu irmão, tem lugar. Para você e sua família inteirinha, seus amigos e todos aqueles que você conheceu. Amém? Para o banquete da graça sempre vai ter um lugar para todo mundo. Mas hoje eu quero falar do último contexto desse mesmo texto, uma ordenância do Senhor para sairmos depressa. Mas eu quero ler o texto de novo, Lucas 14, 15 ao 24, que diz assim: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. 16. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está o quê? Preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa. Diga bem forte: sai depressa. Sai depressa. Aleluia. Para as ruas e becos da cidade, e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique o quê? Cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Feche seus olhos por um instante. Pai de amor, obrigado por essa noite, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor, por meio dessa palavra, possa ministrar em nossos corações. Estamos aqui, ó Deus, para receber do Senhor. Sabemos que tudo que nós recebemos passa pela palavra de Deus. Amém. E eu creio que hoje o Senhor está aqui para transformar a nossa forma de pensar. Ó Deus, para compreendermos o teu coração. Que possamos, ó Deus, sentir a urgência que o Senhor sente de encher a casa, de sair com pressa, para convidar todos aqueles que estiverem na nossa frente. Eu creio, Pai, que pela tua infinita graça e bondade, o Senhor trará em nós santo temor e santo entendimento, para abraçarmos essa palavra, não para desconsiderá-la, mas para abraçarmos, para poder extrair tudo aquilo que o Senhor tem por meio dela. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu abro o meu coração para receber a tua palavra. Diga amém. Fala para o meu irmão, fala assim:
Bem-aventurado é você. Porque está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Deus tem uma palavra para a sua vida, para dizer que isso é favor de Deus. Amém? Isso é favor de quem? De Deus. Simplesmente estar no lugar certo, na hora certa, ouvindo a coisa certa, isso é favor de Deus. Então veja bem, lemos um texto aqui que nos diz que um Senhor rico, amém? Nosso Deus é o quê? Rico. Fala para o seu irmão, Deus é rico. Festa do Senhor é festa boa. Amém? Quantos creem nisso? Aleluia. Espero que você possa expressar com mais felicidade. Mas veja bem, aqui então, nós percebemos que o primeiro grupo de pessoas que foram convidados apresentaram 3 desculpas, que na verdade são a grande maioria das desculpas que as pessoas dão para não participar do banquete da graça de Deus. Mas veja bem, só para relembrar que eu ministrei nos 2 cultos passados. O primeiro diz: preciso ir. Fala para o seu irmão, primeiro queria ir, para não do banquete, mas queria envolver com as coisas da sua própria vida. O que ele falou? Comprei um campo, preciso ir ver. Como eu falei para você, um judeu ali, Jesus, ele estava falando para um judeu. E um judeu jamais vai comprar algo sem ver. E outra coisa, era uma ceia, era à noite. Quem que compra um campo, uma fazenda e vai à noite para ver? Ninguém. Era uma mentira o quê? Não tinha base nenhuma. Era o que? Uma desconsideração ao convite do Senhor. Mas o segundo, ele não falou que queria ir, ele falou que está indo. Está indo o quê? Experimentar a junta de boi. Eu falei para você a mesma coisa de uma pessoa do Otacílio comprar um carro lá no Acre sem ver. Pagar à vista, fez o Pix, aí depois que o cara recebeu, aí ele foi convidado para ir numa grande festa, ele falou, não posso, eu tenho que ir lá no Acre agora para ver se o carro funciona. Tem que experimentar. Você pergunta para o seu irmão, você faz isso, irmão? Lógico não, ninguém faz isso. E outra coisa, o outro ele disse o quê? Não posso ir. Por quê? Casou. Amém? Como eu ministrei, muitos colocam a família como uma barreira para servir a Deus. Você não pode ter a família como uma barreira. Você tem que conectar com a família. Eu quero falar para você, quem é solteiro, depois de casado você vai precisar de orar muito mais ainda. Amém? Solteiro você já ora, mas depois de casado tem que orar mais. E depois que tem filho, o negócio triplica. Amém? Então veja bem, nenhuma dessas perguntas aqui, dessas desculpas procedia para se tornar excusado, ou seja, desculpado diante do convite do rei. Então essas perguntas aqui, elas apontam para algo. Por quê? Um convidado, ele precisava ir, o outro, ele não podia ir, e o outro, ele não estava nem aí pelo convite. Porque casei, não posso me envolver com isso agora. Ou, eu estou indo experimentar, quero me envolver com outra coisa. Então veja bem, em outras palavras, estavam muito ocupados. Fala para o seu irmão, quando o Senhor te convida, nunca demonstre que você está ocupado demais. O que pode ocupar mais a sua vida do que senão aquilo que o Senhor está envolvido? Sabe? A Bíblia começa com, Cláudio, primeiro versículo na Bíblia, no princípio, Deus. Desde o início de conversa de Deus conosco por meio da sua palavra, ele diz que ele tem que estar onde? No princípio, no lugar de prioridade da nossa vida. Então a resposta negativa daqueles convidados, o quê? Desencadeou então uma ira no coração daquele senhor da festa. Porque veja bem, domingo passado eu falei que eram 2 servos que foram enviados para convidar. Primeiro servo foi entregar o convite, mas depois que a festa estava pronta, qual que era o costume da época? Enviar o outro servo e falar, pode ir e pode ocupar o seu lugar, está tudo pronto. Então o banquete estava o quê? Pronto. A festa estava pronta, mas os convidados que eram para participar da festa não estavam na festa.
Então desencadeou essa ira, essa reação radical desse Senhor, Jesus contando essa parábola. E o que desencadeou então? O Senhor, ele não aceitou aquela situação. Que situação? A sua casa como, irmãos? Vazia. Você sabe, a minha vida quase inteira eu trabalhei com festa. Eu sei o sentimento de alguém que sonhou com a festa, projetar uma festa, e no dia da festa, o salão da festa está como? Vazio. É muito triste, é ou não é? Agora, não é uma festa natural, era a festa da salvação. Era o banquete da graça do Senhor Jesus. Então, o Senhor deu uma ordem: sai depressa. E é justamente isso que eu quero ministrar para você nessa noite. Essa pressa. Mas eu quero que você guarde no seu coração essa ordem com o entendimento do Senhor. Porque se você não receber o sentimento de Deus, só vai ser uma palavra que será esquecida logo após que você sair daqui desse portão. Mas se você receber a palavra com o santo temor do Senhor, com o entendimento do sentimento dele, contando uma história aqui para alguém numa festa. O Senhor Jesus estava na casa de um fariseu, e ele percebeu ali o vazio daquele povo, e ele contou então, preste atenção, Jesus estava convidado para comer na casa de uma pessoa, e Jesus viu o vazio daquela casa, e ele contou essa parábola. Então, Jesus aqui, ele dá a seguinte ordem: sai depressa. Mas fala para o seu irmão assim: para quê? Para quê? Fala, para onde? Para onde? E como? Então você precisa de saber dessas três coisas. Por que eu tenho que ter pressa? Aonde eu irei e como eu farei? Porque a palavra de Deus, então, ela nos responde por meio desse texto. E em primeiro lugar, fala para o seu irmão: a todas as pessoas. Então você tem que sair com pressa para encontrar o quê? Todas as pessoas. O primeiro grupo de pessoas que Jesus conta aqui, o que eles fizeram? Rejeitaram. Um falou que estava ocupado demais envolvido na vida dele, outro ele estava ocupado com algo que ele tinha comprado, o outro simplesmente desconsiderou. Então esse primeiro grupo de pessoas eram os judeus que Jesus estava falando. E por causa que eles não aceitaram, o convite foi estendido a nós, a igreja dos gentios, amém? Porque eles rejeitaram, agora nós tivemos a oportunidade de receber o banquete da graça. Mas veja bem, você sabe que em todo lugar, como no aeroporto, tem um salão VIP ali, amém? Pergunto para os irmãos, tem um cartão black aí da Visa, amém? Infinity. Se você é um consumidor nesse nível, pode ter certeza que na hora que você comprar lá a sua passagem, você vai ter um lugar especial chamado Salão VIP. Amém? Onde você vai poder consumir do melhor. Ou, por exemplo, se você vai ter um show de um artista, ou algo que vai acontecer, uma festa, sempre tem valores diferentes de ingresso, viu? Isso aqui tem de ingresso. E tem um mais caro que é chamado o quê? Camarote, que é um salão VIP, que vai estar mais perto do cantor, sei lá o que é, que vai te dar direitos a comer alguma coisa, porque o valor é mais caro. Então veja bem, esse era o povo, os VIPs, foram chamados. E essa expressão VIP, ela é inglesa, que traduzido são o quê? Pessoas muito importantes. Então Jesus falou para os muitos importantes, convidou. Mandou o primeiro servo entregar o convite. Os segundos foram, está pronto, só ir e tomar posse da festa. Mas eles rejeitaram. Então, aqui nós estamos vendo então, que esses primeiros rejeitaram. E o que nós precisamos entender? Que a ordem do Senhor não espera. Porque eles não foram, você acha que a festa foi adiada? Hein, irmão? Por exemplo, você vai marcar um churrasco lá, diga glória a Deus. Glória a Deus. Fala para o pastor, está convidado, pastor. Melhor ainda. Amém? Mas vamos supor que você está lá, tirou a carne do congelador, está lá. Aí eu ligo para você, meu irmão, não dá para mim ir não. Daqui 6 horas eu vou. Você acha que a carne vai esperar? Não, o que tem que acontecer? Se você tiver filho, então, muito menos seus filhos vão conseguir o quê? Esperar. Então, tudo estava preparado.
Estava o banquete, eu quero falar para você, o Cordeiro, que é Cristo Jesus, ele tinha sido morto, está preparado, era o banquete da festa. Então olha só, o que precisamos é perceber aqui, é que na ordem do Senhor, há um sentido de urgência. Sabe, nós vamos ter uma semana muito importante para nós. Uma semana o quê? Para a casa ficar como? Cheia. Para essas cadeiras estarem cheias. Para talvez um ente querido seu ser salvo. Amém. Sair daquela condição que ele está sofrendo. Então, os primeiros convidados da Bíblia diz que estavam, que não poderiam ir. Então o Senhor já deu tempo demais para que os convidados dignos viessem sozinhos, mas não vieram. Agora ele deseja o quê? Que nós possamos ir ao encontro das pessoas. O primeiro grupo foi convidado, alguém foi convidado. Mas o segundo grupo, quando o Senhor falou assim, agora sai depressa, o Senhor não falou para convidar, o Senhor falou para trazer. Agora já não era um convite, era uma intimação. Então nós temos que ser rápido pelos seguintes motivos. Primeiro, fala para o seu irmão, o banquete está pronto. Fala, segundo, porque o banquete não será adiado. Amém? Terceiro, porque o Senhor quer a casa cheia. Diga glória a Deus com vida. E quarto, porque não foram chamados, elas jamais virão sozinhas. Tem pessoas que estão lá fora, presta atenção que eu vou falar. Se você não ir, Cláudia, elas não virão. Elas vão perecer na vida que estão vivendo. E sabemos que muitos hoje estão longe da salvação porque não tiveram encontro com Cristo Jesus. Eu falei para você, domingo passado, eu lembrei de uma reportagem de 2004, aquele tsunami na Tailândia, não foi? 2004. E ali, uma menina que participou de uma aula de geografia, que prestou atenção que o professor estava falando sobre sinais de tsunami, ela ouviu e naquela praia que ela estava, ela observou que estava vindo um tsunami. E o que ela fez? Salvou 100 pessoas naquele dia. Eu e você, nós somos essa menina. Amém. Então presta atenção. Saber do que está vindo e nós ocultarmos, nós vamos ser os piores inimigos dos nossos melhores amigos. Porque talvez nós queremos preservar um respeito humano, sendo que aquela vida vai perecer. Eu dei meu testemunho do meu colega que andou comigo o quê? Muitos anos, converti, preguei o amor de Deus para ele, ele cortou a amizade, mas um dia deu câncer. E no dia que o câncer foi alastrado, quem que ele foi procurar? Aquela menina doida que estava gritando, está vindo o quê? Tsunami. E participei dos últimos momentos da vida dele, recebeu o Senhor Jesus e foi salvo pela graça de Deus. Só que, presta atenção, irmãos, nós não queremos ver os nossos entes queridos chegar a Cristo nessa condição. É muito melhor você ser um servo do Senhor Jesus que responde à pressa do Rei. Sai depressa, vai aos atalhos, vai a todos os lugares, alcança todos. Sabe, irmãos, Deus não desperdiça nada. Tudo que em Deus é feito não há desperdício. Por exemplo, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, o que ele mandou fazer com aquilo que sobrou? Recolher. Sobrou quantos cestos? 12, cheios. Não há desperdício. O Senhor não falou dessa festa para a festa ser desperdiçada. Todas as vezes que graciosamente Deus se volta para alguém, presta atenção, irmão, a graça não pode ser rejeitada. O Senhor, Ele apresentou o banquete para os primeiros ser o quê? Sofridos pela graça de Deus. Mas eles rejeitaram, a graça terminou? Não. Foi endereçada a outros. Então, quando alguém te faz um convite ao banquete da graça de Deus, você dá as respostas clássicas: estou ocupado demais, tem que fazer isso, agora eu não posso. Então,
a graça que era endereçada para você vai alcançar outro, porque Deus não desperdiça nada. Se você não receber, quando a graça vier, ela vai sobejar na vida de alguém. Nós não somos o fim de Deus. As coisas não terminam em nós. As coisas vão continuar. Se Deus hoje, por exemplo, você veio, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você vai sair daqui com uma unção desse dia, preparado, recebido. Por quê? Porque você está no lugar da manifestação daquele favor. Ah, pastor, mas eu não posso ouvir a palavra depois? Certamente pode receber a sabedoria, mas o favor recebe quando você responde ao convite. Muitas vezes o quê? Deixamos de ir no culto por causa da dor de cabeça. Deixamos de ir no culto porque não estamos bem. Quero falar para você, o banquete da graça, o Senhor falou assim: vinde todos vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você acha quem que te alivia da dor, do medo, da opressão, dos cansaços? É o Senhor. O máximo com a noite de sono, de descanso para te fazer, é descansar o seu corpo. Mas será que a gente precisa só descanso do corpo? Precisa de descanso da plenitude de todo o nosso ser. E nós encontramos isso na presença de Deus. Então veja bem, a gente pensa que sobejar é ruim. Fala para o seu irmão, sobejar não é ruim. Mas no caso de Deus é muito bom. Porque hoje nós estamos recebendo aquilo que era para os convidados vivos, que eram os judeus. Amém, irmãos? Tudo que nós temos hoje, recebemos da parte de Deus, era endereçada para quem? Aos judeus. Não quiseram participar. Hoje está sobejando sobre a sua vida. Glória a Deus. Todos, presta atenção. Assim como o Senhor nos alcançou, Ele deseja alcançar muito mais pessoas. Sabe, tem pessoas que você, Joana, tem a oportunidade de ver todos os dias. Lá no seu ambiente de convívio, no predinho, servindo ali com o seu trabalho, tem pessoas lá que o Senhor quer estender o convite para a festa que você participa. Amém. Então, há uma pressa para nós respondermos a Deus. Tem pessoas que estão sofrendo, ocultas, algumas não sabem o que fazer mais da vida. Irmãos, eu sei, eu sou pastor, lido com pessoas desesperadas. E você pensa, não, são poucas. 87% das pessoas hoje, se você parar para conversar, você vai ver que ela está totalmente abalada. Não tem paz, não dorme, cansada, está oprimida, em alguma área na vida está sofrendo com algo. E justamente essas pessoas que estão preparadas para receber o convite da graça, como eu preguei no primeiro dia. São essas que são os coxos, os aleijados, os cegos, os pobres. Aqui é uma parábola, não toma como algo, somente algo que é doença, que é uma deficiência, que é uma cegueira natural, é uma parábola. Isso aí pode expandir o seu pensamento. Quem são os cegos? Eu falei para você, é aquele que não consegue enxergar diante do problema. É aquele que já olhou o casamento, já fez de tudo, já negociou, mas está cego, não consegue. Quem que é o pobre? É aquele que diante do problema já não tem recurso mais para sair daqui. E Jesus está falando, vai até esses e traga eles. Então olha só, todos que encontrarmos devem ser alvos do convite de Deus. Amém? Amém. Quero desafiar você nessa semana. Quem aceita aquele desafio? Amém. Só vencedor aceita. Pergunta para o seu irmão, quem será na história? Vencedor? Quem é vencedor aqui? Quero fazer um desafio para você. A todo mundo, presta atenção, que ficar do seu lado mais de 10 minutos, você vai falar do amor de Deus para ela. Amém? Amém? Mais do que 10 minutos. Você vai abrir uma conversa. Está no ponto de ônibus, 11 demorou? Falei, irmão, é o seguinte, lá no domingo eu fui desafiado. E se eu ficasse do lado de uma pessoa mais de 10 minutos, eu iria falar do amor de Deus. Então, eu quero falar, Deus te ama. E que Deus pode salvar.
E nesse final de semana, lá na minha igreja, tem um encontro com Deus. E você pode ter a oportunidade de ter uma experiência com Ele. Amém? Amém. Você recebe esse desafio? Amém. Olha para o seu irmão e fala assim, em nome de Jesus. Recebe agora a autoridade, o poder de Deus para você ser usado por Ele. Amém, irmão? Pastor, com quem que eu vou começar? Te dou alguns aqui. Primeiro com a família. Amém? Amém. Vai ligar no telefone, passou de 10 minutos a ligação. O que você tem que falar, Joana? Do amor de Deus. Como falar, para o negócio seguinte, ó. Não tem nada a ver não, mas domingo eu estava lá no culto, o pastor me desafiou que depois de 10 minutos em qualquer conversa, eu ia falar do amor de Deus. Então agora, dá 1 minuto aqui para te falar do amor de Deus, depois a gente retorna. Amém? Amém. Começa com a sua família, depois vai estende o convite aos vizinhos, estende o convite aos seus amigos. Sabe, essa semana talvez você vai ter uma interação com ele, vai jogar uma bola, vai fazer um churrasco, vai fazer qualquer coisa. Passou 10 minutos, faz o quê? Amor de Deus, convida para ir para o encontro. Sabe, Deus, presta atenção. Você tendo esse coração, Deus vai colocar pessoas importantes para você falar do amor de Deus para ele. Quando eu falo de pessoas importantes, não é posição social, é pessoas que no reino de Deus vão ser gigantes. Aleluia. Que vai ser pessoas que vão cooperar com o reino de Deus. Amém. Quem tivesse olhos para me olhar no natural há 22 anos atrás, eu era um Zé Ninguém. Eu era um jovem viciado, desacreditado. Mas alguém olhou com os olhos de Deus. Falou do amor de Deus. Começou pela minha mãe, orando por mim 10 anos. 10 anos. Para mim e para o meu irmão. Gerou 2 pastores. Agora, imagina o que Deus não pode gerar através de você. Você já imaginou isso? O que Deus pode gerar através de você? Ai, pastor, eu cheguei aqui hoje. Então, você está chegando hoje já recebendo a palavra certa. Entendendo o seguinte, que o reino de Deus, as coisas do reino de Deus não são frutos de você. Isso é só uma mangueira. Quem vai jorrar a água? Quem? Deus. É só questão de abrir a torneira e ter disposição. Mas em segundo lugar, fala para o seu irmão, você deve ter pressa a todos os lugares. Primeiro, Deus fala para nós convidarmos todos. Você vai convidar todo mundo, 10 minutos, amor de Deus. Mas não é só isso. Esse texto fala também que nós devemos ir a todos os lugares. Só que, irmãos, o primeiro grupo, os judeus, eles receberam o convite. Tinha endereço, tinha sede, tinha tudo. Mas o segundo grupo agora que o Senhor manda aí, não tem endereço. Não é um convite, agora é uma intimidação. É um chamado, é um clamor da parte de Deus. Imagina um spam, como eu falei para você. Imagina o servo daquele senhor rico. Você já viu empregado de gente rica? Anda desarrumado? Hein? Imagina um empregado chique, chegando numa pessoa na rua, desacreditada, cega, aleijada, no contexto da palavra, e falando assim: vem para o banquete porque está tudo pronto. Ele ia receber como um espanto. Sabe, as pessoas ficam espantadas quando você fala da bondade de Deus, fica ou não? Uns falam assim: não, isso é bom demais para ser o quê? Verdade, mas é bom e é o quê? Verdade. Você chegar para um cara corrupto da vida inteira e falar que os pecados dele estão perdoados, se aceitar o Senhor Jesus e crer no poder do sangue dele, essa pessoa fala: não, está fácil. Não é que está fácil, tem nada fácil não, é graça. Amém. Se é fácil, tem um dedo seu aí, tem dedo nenhum nosso na obra de Deus. Tudo é recebido pela fé. Então agora o Senhor manda os servos ir chamarem esse. Sabe, a graça é concedida em tanta abundância que aquelas pessoas precisam de ser convencidas. Sabe, eu quero falar para você, Deus vai usar para você convencer essas pessoas a responder ao chamado do Senhor para o banquete. Deus vai colocar tanta sabedoria na sua boca que você nem imagina. Oh, Deus. Pastor, mas eu nem conheço a Bíblia inteira. Não precisa de conhecer a Bíblia para falar do amor de Deus. É só falar o quanto você é amado por Ele.
Deixa eu te perguntar algo. Você consegue falar do amor de Deus por sua vida? Você dá conta de sentar com a pessoa e falar o quanto você se sente amado por Deus pelo menos 5 minutos? Porque é isso que a pessoa precisa ouvir. Porque a grande maioria das pessoas que estão com problema lá, em certa área, elas acham que não são amadas. Por exemplo, pelo marido, pela esposa e nem pelos pais. Nem por alguém na sociedade. Tudo que estão sofrendo porque elas não conhecem o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, que tem o poder de fazer o quê? Lançar fora todo medo. É o amor de Deus que lança fora todo medo. É a certeza do quanto amado, da segurança. Então aqui, sai depressa, mas para onde? Fala para o seu irmão. Primeiro, Deus falou que era para todos. Agora para onde? Amém? Então no primeiro, como eu falei, para os judeus tinha rua, tinha bairro, tinha endereço, tinha sede. Mas o segundo é um lugar desconhecido, mas certamente tem alguém lá para ser alcançado. Sabe, eu posso dar testemunho disso aqui. Por exemplo, Davi deve ter atendido no telefone aí, mas o Davi, eu encontrei ele no meu trabalho. Foi ou não foi, Davi? Foi. Num dia, almoçando, a dona do serviço falou o seguinte: pastor, o senhor pode dar uma palavra aqui para nós? Eu falei, claro que sim. O Davi chegou lá com pressa, sentou, fomos falando do amor de Deus. Depois repliquei isso outros dias. Aí depois o Davi foi na garagem da minha casa assistir um culto onde era eu, ele, a Linéia, Paulo e a Cristiana. E depois de algum tempo veio quem? A Dani. E assim foi replicando. Mas por quê? Presta atenção. Eu entendi a pressa de Deus. Que no segundo chamado das pessoas agora, pode ser em qualquer lugar. Você pode encontrar uma pessoa com a necessidade da salvação em qualquer lugar. No supermercado, fazendo a compra, cotando uma lista de preços. Deus pode colocar uma chave, uma conexão com aquela pessoa. Assim como foi com a vida de Davi, como vai ser na vida de muitos, que você vai alcançar. Aleluia. Para os jovens, Deus pode usar vocês na sala de aula. Aleluia. Trazer uma conexão. Tem jovens. Faz uma pesquisa lá. Lá na sua sala de aula, quantos que já pensou em suicidar lá? Você vai ser surpreendido, tanto de jovem já pensou em morrer. Alguns já até tentaram, cortam os pulsos escondidos dos pais, se mutilam. E você pode responder à graça de Deus. Pode ser um canal de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Fala para o seu irmão, fala assim: não tem endereço certo, Não tem não tem número, não tem casa, não tem sede. Fala assim: chama a todos que encontrarem. Quem encontrar. Amém? Amém. Passou no seu caminho, chama. Fala pro seu irmão, passou no caminho, chama. Olhou para você no ônibus, chama. Mora perto de você, chama. Trabalha junto com você, chama. Sabe, lava o seu carro, chama. Então, todo mundo que você encontrar, o que você tem que fazer? Chamar. Porque deixa eu te falar, às vezes o que acontece? A pessoa vai ter um encontro, aí idealiza uma pessoa para levar para o encontro e fica focado só naquela pessoa. Aí na semana do encontro a pessoa é o convidado VIP, fala: não, eu tenho que ir, ou não posso ir, ou estou indo. Aí porque ficou fechado no endereço, numa casa, num número, numa pessoa, o que acontece? É frustrado. Mas agora aquele que entende a urgência de Deus, ele chama todos. Aleluia. Porque ele não sabe quem que vai morder. Ele não sabe qual que peixe que vai morder a isca. Então ele vai a todos. E certamente ele vai alcançar vidas para o Senhor. Diga glória a Deus por nós. Sabe, aqui, depois de chamar todos os que foram encontrados nos bares, nas ruas, os servos voltaram para o Senhor e falaram: Senhor, feito tudo que o Senhor nos mandou, ainda tem lugar na mesa, a casa ainda não está cheia, tem espaço. Então o Senhor, Ele não abriu mão da casa não ficar cheia.
E o que ele toma agora como ordem? Agora Lucas 14, 23 diz assim: respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrarem, para que fique o quê? Cheia a minha casa. Então olha só, percebeu agora que os lugares mudaram? Antes ele mandou pelas ruas e pelos bairros, agora ele está falando, agora vai pelos atalhos, vai pelas vielas, sabe? Muitas pessoas, presta atenção, muitas pessoas foram encontradas em lugares inusitados, como minha disposição não era de ir, nunca, jamais. Alguém teve que ir me chamar, alguém teve que ir falar do amor de Deus para mim, porque senão eu estaria na mesma vida, na minha mesmice, igual eu estava 20 anos atrás. Então o que acontece? Você é esses que estão indo agora. Mas o que aponta aqui essa palavra? Como eu falei para você, Jesus estava contando uma parábola, ele não estava falando uma coisa literal, era símbolo. Atalhos na vida aqui é o seguinte: tem muitas pessoas, Otacílio, são ricas, moram em verdadeiro palácio, dormem num colchão de 20 mil, tem televisores lá de não sei quantas polegadas, tudo que o natural pode proporcionar, eles têm, mas porém, moram numa viela de vida. Tem um colchão, mas não tem um sono para dormir. Tem a grande tela, mas não tem paz para sentar e ter um tempo. Está vivendo o quê? Uma viela. Está vivendo uma vida de atalho. Então essas pessoas, o Senhor está falando para nós irmos lá. Amém. Porque elas não virão. Tem pessoas que estão tão atoladas que não conseguem por si só sair de lá. Tem pessoas que estão tão envolvidas nos problemas que elas não têm forças para sair do problema. Está atolada num casamento que só vai de mal a pior. Está envolvido com a vida de um filho viciado que só vai do quê? De mal a pior. Precisa de alguém ir lá encontrar essa pessoa, de falar do amor de Deus, de falar da boa nova do Evangelho. Sabe, tem muita gente também que diz o seguinte: você vai, até convida, a pessoa fala, no dia que Deus falar comigo, então eu vou. Eu quero falar para você, a pessoa que está indo, que te convidou e que te chamou, é Deus na sua vida. É Deus falando com você, Deus estendendo a mão para você. Aleluia. E o que você vai ser para essas pessoas? Um canal de Deus. Amém. Você vai ser a voz de Deus e vai ser a mão estendida de Deus para essa pessoa. Então, quando alguém argumentar, falar, não posso porque eu tenho que ir, não posso porque eu estou indo, não posso porque eu não quero ir, você vai falar para ele: deixa eu te falar o seguinte, é Deus que está te dando a oportunidade hoje de você responder o chamado que há alguns anos eu respondi. Alguém foi um canal de Deus para a minha vida e hoje eu estou aqui para abençoar a sua vida e ser um canal de Deus para a sua vida. Você pode falar, esse poço que você está, um dia eu saí, porque alguém me chamou e alguém me estendeu a mão. Aleluia. Alguém estendeu a mão. Então fala para o seu irmão, fala assim, em nome de Jesus. Entenda o seguinte: você é para o povo, a voz de Deus e a mão estendida de Deus. A igreja é chamada corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo vai falar se nós falamos. Cristo vai estender as mãos se nós formos o quê? Estendê-las. Então nós precisamos de responder a Deus. Diga glória a Deus. Sabe, eu quero desafiar então você chamar o maior número de pessoas. Quando Jesus desafiou Pedro dentro do barco dele, ele estava envolvido no empreendimento, pescando. E o que Jesus falou que faria dele? Do quê? De homens. E eu quero falar para você, você é um pescador de homens. Você vai andar com a posição das redes estendidas. Quando você vê um, o que você vai fazer? Joga logo a rede, pesca, porque pode ser esse peixe aí que vai responder. Ah, pastor, e se eu fizer isso e não responder?
você não carrega o peso de salvar ninguém. Amém? Amém. Mas uma coisa nós temos que entender. Romanos 10 diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como a pessoa vai ouvir se nós não dissermos? Como que a pessoa vai descobrir que está vindo um tsunami se nós não falarmos dos sinais? Então esse é o encargo nosso. Então fala para o seu irmão: a mesa do Senhor tem cura, libertação, prosperidade, paz, alegria, restauração familiar, salvação. Essa é a mesa da festa. Amém, irmãos? Então chama quem? Aqueles que estão sem esperança. Você está vendo pessoas sem esperança? Eu quero falar que esse é um peixe da boca aberta para você pescar. Em vez de você ficar concordando com o problema dele, dá uma palavra de esperança para ele. Mesmo que ele mesmo acredite na transformação dele, porque eu falei para você que esses aí são os aleijados. Aqueles que em alguma área na vida dele falta algo, falta caráter, falta responsabilidade, ele nem acredita nele, mas você é aquele certo que vai obrigar ele a ir como? Convencendo ele, constrangendo ele pelo amor de Deus. Chama aqueles que também o quê? Já bateram em toda porta. Geralmente essas são as pessoas mais difíceis. Aqueles que já foram em 1000 igrejas, já viu? Mas eu quero falar, tem um lugar no banquete para ele. Talvez até mesmo nós não acreditamos, mas Deus acredita. E se essa pessoa responder, eu quero falar para você, você vai levar o galardão de salvar a pessoa dessa. Mas também tem aqueles que precisam de cura, precisam de milagre, precisam de libertação. Sabe, essas pessoas precisam do poder de Deus. Amém. Quero falar para você, eu só fui liberto do vício porque o poder de Deus entrou na minha vida. Mas alguém foi voz de Deus. Alguém foi mão estendida de Deus para mim. Para me estar no lugar certo, no encontro, na hora certa, com as pessoas certas e ouvindo a mensagem certa. Sabe, Deus, Ele quer nos surpreender. Fala para o seu irmão. E por fim, terceiro lugar, diz assim: sai depressa de todas as maneiras. Primeiro, para todas as pessoas. Segundo, todos os lugares. E terceiro, todas as maneiras. Entenda o seguinte: a ordem de Jesus é bem clara. Sabe, há diversos elementos que nós podemos usar para pregar para uma pessoa. Sabe, nós somos cartas lidas. A palavra de Deus diz que nós somos cartas e as pessoas fazem leitura da nossa vida. E o seu testemunho é um canal poderoso para salvar, para ajudar a pessoa a crer. Como transformou a sua vida, pode ser transformada a vida deles também. Então, primeiro, ela tem um tom de urgência. Segundo, depois ele envia todo tipo de gente. E terceiro, agora, ele manda entregar um convite. Ele manda intimidar as pessoas. Mas o que é se intimidar? Vem cá, jovem, vem cá você. Não é o seguinte, vamos supor que aqui é o salão de festa. Fica aqui. Não é chegar, ó, você tem que ir, obrigado, entra aqui, mas resiste. Você vem, você tem que vir. Você acha que Deus está falando assim? Você trazer a pessoa para a festa? Diferente. O que o Everton gosta? Everton. Por exemplo, você torce para que time? Corinthians. Se é um palmeirense, jamais. Que? Palmeiras? Pastor? Não, pastor. Pronto, se for preciso, eu sou atleticano. Se é cruzeirense, ó, se você vestir a camisa do Cruzeiro, eu vou por enquanto com a camisa do Cruzeiro. Para ele ser o quê? Sal. O que eu quero saber de Galo? Galo vai para a eternidade? Não, vai ficar aqui. Me dá um pouquinho de alegria, mas dá tristeza também. Mas por que eu vou gerar uma resistência? O que eu vou, por exemplo, o que você gosta de comer? Muita coisa? Uma delas. Pizza? Ou vamos fazer o seguinte, você não quer ir no campo, mas vamos fazer uma barganha santa?
eu vou pagar um rodízio de pizza para você. Só que você ir comigo não conta. Mas você tem que dar a certeza. Fechou? Estou falando sério. Tem que ir conta, eu vou pagar a pizza para você. Beleza. Vamos para o encontro? Só se for agora. Não, se der, não. Eu não vou falar assim, eu te levo. Estou falando que eu vou te levar. E aí, você quer ir? Então tá fechado. O que eu estou fazendo com ele aqui? Eu estou quase que obrigando ele a entrar onde? No encontro. No encontro, que é o banquete da graça. Mas o que acontece? Nossa mente religiosa e ocupada com nós mesmos, fechamos muitas vezes. Obrigado, depois nós vamos conversar sobre a nossa comida aqui. Combinado. Isso. Bem? Eu vou entrar nessa. Então tá bem. Você eu já negociei antes. Amém. O que acontece, irmãos? Nós temos que ser o quê? Criativo. Todo peixe com minhoca? Não. Hã? Paulo é pescador, Denorra é pescador. Tem peixe que você mostra a minhoca e ele vomita lá na água. Não sei se peixe mais longe. Tem peixe que é com quê? Com salsicha. Tem peixe com salmão. Tem peixe como salmão. É leite condensado. Olha, com quê? Leite condensado. Peixe diabetes. Então, presta atenção. Está vendo aí como que a nossa mente é criativa? Ó, presta atenção. Veja aqui. Está vendo tanto que a nossa mente é criativa? Por que nós não vamos usar isso para atrair as pessoas para onde? O encontro, o banquete. Nós temos uma semana. Sabe, faz o seguinte. Pega a sua vizinha lá que está desesperada, com medo, com depressão, convida ela para tomar um chá na sua casa. Amém. Faz um café, compra um pão de queijo bem cheiroso. Ou você convida um amigo para comer uma carne lá com você. Faz um evento. Usa aquilo que Deus deu para você. Deixa eu te falar, você é filho do Criador. Amém. Você tem criatividade dentro de você por essência. Você foi gerado por Deus. É só, presta atenção, é só você ter a disposição que Deus vai colocar as pessoas no seu caminho. Agora, se você queria cruzar os braços e entender que a vida, a órbita do mundo gira em torno do seu umbigo, você não vai ter criatividade em nada. Você vai ter que pensar nos seus problemas. Você vai estar igual o primeiro grupo. Não posso porque estou indo. Não posso porque eu vou. Não quero. É esse grupo que você quer estar? Creio que não. Você é o grupo daqueles que estão indo. Aleluia. Pelas vielas, Amém. pelos atalhos, pelas ruas, conquistando as vidas. Sabe, você pode chamar as pessoas. Tem gente que vai para a sua célula só se você o quê? Mostrar encargo no coração por elas. Ganhe as pessoas. O que Jesus fazia com as pessoas, irmãos? Ganhava elas. As pessoas eram constrangidas. Olha Zaqueu. Zaqueu era odiado por todos. O que Jesus fez com ele? Ganhou ele falando que ia pousar na casa dele. Essa daí, Zaqueu. Porque hoje eu vou repousar na sua casa. É Jesus para salvar uma vida. Enquanto todo mundo estava lá de fora falando quem que é esse Senhor, quem que é esse mestre que dorme na casa do maior pecador aqui, eu quero falar para você, melhor você ser taxado como aquele cara que está indo para salvar a vida e vai ser acusado. Esse cara, olha aí, vai envolver com esse bandido, vai envolver com esse fulano, vai envolver com esse sem futuro. Então é esses que o Senhor quer na festa dele. Não é para os santos que o Senhor Jesus veio, é para os doentes, aqueles que precisam. Sabe, irmãos, nunca vou esquecer um testemunho. Uma vez, eu ouvi um testemunho, uma senhora, ela converteu, fez encontro, e o marido não impediu dela ir para a igreja. Todos os domingos, ele levava ela na porta da igreja, deixava ela, disse entrava e depois voltava para buscar. Assim foi um ano. Aí um dia, os irmãos na porta, falaram: ô meu irmão, você já está vindo há tanto tempo, desce aqui para você nos conhecer.
Aí ele falou: ô rapaz, todo dia eu saio de um lugar, não sei se era de futebol, eu venho de bermuda de lá, eu trago minha esposa e é uma falta de respeito. Ah, não vou não. Foi 3 cultos. No 4º culto, o que o povo fez? Os da recepção. Falou: hoje não apoia aquele irmão aqui dentro. Foi todo mundo de bermuda. Todo mundo de bermuda. Aí na hora que o cara chegou, ele viu todo mundo de bermuda e falou: acabou minha desculpa. Desceu, participou do culto, isso não é mentira não, participou do culto, chorou o culto inteiro e converteu. Fez expulsão, fez CTL e hoje é líder de céu. Porque alguém teve o quê? Encargo do coração, criatividade. Se é para vestir de bermuda para ele vir, então vou vestir de bermuda. Fala pro seu irmão, se é para vestir a camisa do Corinthians, desce. Salvar a vida vale a pena. Amém? Estou brincando com vocês. Amém, irmãos? O que aconteceu? Desculpe, irmãos. O que aconteceu com esses irmãos da recepção? Eles entenderam o coração de Deus. Não ficou preso numa opinião, não ficou preso no que o povo ia falar, mas eles queriam ver aquele homem ser salvo. O que isso é escrito em 1 aos Coríntios 19, 22? Está escrito assim: porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar o quê? Ainda mais. E fiz-me como judeu para com os judeus, para ganhar os judeus, para com os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios o quê? De alguns. Quer um exemplo? Chega naquele vizinho seu que está com o carro sujo, vai lá, falou: meu vizinho, seguinte, deixa o carro aqui que eu vou lavar o seu carro. Ô cara, mas por que você quer lavar meu carro? Não, eu vou lavar o seu carro. Aí o Paulo já está por trás que eu lavo. Eu fazia isso muito. Vou lavar o seu carro. Mas o que você quer em troca? Não, nada não, por enquanto nada. Lava umas 3 vezes, depois faz o convite para ele ir para a célula para você ver. Vê se você vai ter a cara de falar não para você. Chama o seu vizinho para jantar lá na sua casa. Ô vizinho, eu fiz uma picanha aqui. E a pessoa que veio na minha cabeça foi você. Ô glória. Vem aqui comer uma picanha. Porque no dia que você falou: tem uma célula aqui em casa, vem aqui uma reunião gostosa, igual aquela que a gente fez aqui. Vem. Você acha que ele vai dizer não para você? Não. Paulo está falando: eu fiz de tudo para com todos, para ganhar o máximo. Ganhar o máximo para o Senhor. O que podemos fazer? Sabe o que você pode fazer? Nessa semana de encontro fundamental, fazer um plano de visita, junto com o seu líder de célula. Fazer uma lista de pessoas que você precisa ir e convidá-las para ir para o encontro. Fazer um plano de visita, fazer evento ponte, igual eu falei para você, faz um chá, chama as vizinhas lá, chama os amigos, convida, sabe? Foi assim, essa é uma estratégia poderosa. A expressão forças a entrar é conversando com estratégia. Eu vou orar para você nessa noite, para você ter muita sabedoria da palavra. Sabe, irmãos, tinha mais para falar, mas eu vou terminar aqui. Só vou mencionar Gênesis 15, do versículo 8 ao 18, foi quando Deus aparece para Abraão para fazer uma aliança com ele. Só que acontece o quê? Deus fala: ó, você vai trazer 2 rolinhas, vai trazer 2 cordeiros, você vai cortar os animais ao meio, colocar uma frente para a outra, e nós vamos passar entre as partes,
fazendo aliança, como se fosse um número 8, fazendo uma aliança eterna. Só que acontece que quando era para Abraão passar entre as partes, ele dormiu. Deus deu um sono para Abraão. Por quê? Porque Abraão não teria condição de sustentar aquela aliança. Então Deus, que era o fogareiro, e a tocha, que era Jesus, os dois passaram entre as partes. O que era aquele símbolo? Deixa eu falar para você. O símbolo 8 simboliza o infinito. Era uma aliança eterna. Mas eles passavam entre as partes para declarar o seguinte: quem quebrar a aliança será feito igual foi feito com esses animais. Será morto. Então, o que aconteceu? Hoje nós estamos aqui, não é porque o homem entrou em aliança com Deus, é porque Jesus entrou em aliança com o Pai. Amém, Senhor. Lá na cruz, Ele quitou todo escrito de dívida. Amém. É boa notícia demais ou não? Como nós vamos ficar ocultos sabendo disso? De saber que a festa está pronta, as mesas estão postas, o banquete está preparado, o dono da festa está com pressa. Essa semana é uma semana de irmos às ruas, aos bairros, aos atalhos, às vielas, e encontrar todos e pregar para todos. O que eu quero desafiar você? Sair do encontro, do culto aqui nessa noite, envie aquele convite que eu mando todo dia do encontro para todas as pessoas que você tem no WhatsApp. Todo mundo. Põe no seu status. Manda para todo mundo: pastor, mas tem gente que eu nem lembro quem que é. Não tem problema não, e se esse peixe morder? E se ele pescar? Uma vez, só vou terminar com esse testemunho. Eu lembro uma vez, a gente fazendo um encontro em Patos, uma irmã foi desafiada a mandar convite para o encontro, igual assim. E naquele dia, ela mandou, sabe onde que a pessoa estava? Debaixo do chuveiro. A água descendo, ela com o celular na mão, pensando besteira, acabar com a vida. E a mensagem chegou naquela hora. E aquele peixe mordeu a luz. Foi para o encontro, foi curado, foi liberto. Deus pode usar você. Amém. Eu quero orar por você, para você sentir o sentimento de Deus. Amém. Tem pessoas lá que Deus vai usar para você ser no canal dele. Amém? Vamos orar? Vamos sentir pé. Pode colocar qualquer música aí, Gustavo. Quero orar pela sua vida, para você sair desse lugar aqui hoje, entendendo o coração de Deus. Feche seus olhos por um instante. Eu creio que nessa noite, Deus vai colocar pessoas que precisam receber o convite da graça agora no seu pensamento. Tem amigos seus, talvez já está esquecido do seu sentimento, você nem lembra mais, mas eu quero falar: Deus ainda lembra de todos. Tem pessoas que já passou na sua vida, mas Deus não esqueceu. Talvez pessoas assim, Deus vai colocar agora no seu coração, para você falar do amor de Deus para ela. Para amanhã, a partir de amanhã, você ser não constrangido pela pressão, uma opressão de Deus, não. Você vai ser constrangido pelo amor de Deus, lembrar o quanto Ele te amou, o quanto Ele te ama. E 10 minutos você vai lembrar na hora: eu tenho que falar do amor de Deus para essa vida aqui, meu Deus. Para ele sentir o que eu sinto, para ele receber o que eu recebo, para ele ter a oportunidade na vida como eu estou tendo a oportunidade, para ele ver as portas se abrir na vida dele como abriu um dia para mim. Sabe, hoje é o dia de você receber esse santo temor de Deus no seu coração. Há uma urgência. O mundo é falido, isso aí já não tem mais nada. É de mal a pior, diz a Bíblia. E o mundo é o seguinte: o mundo ele quer envolver você com você a cada dia mais. O mundo, às vezes, a gente pensa que a gente tem que lutar para não envolver com o mundo. O mundo é sutil. É tão sutil que ele entra na sua vida e você perde muito tempo com ele, com a sua própria vida. Tudo onde
Onde Cristo não é centro, é mundo. Então hoje você vai receber esse sentimento de Deus de urgência. Levante as suas mãos. Pai de amor, obrigado por essa noite. Obrigado pela mensagem, pela conclusão dessas palavras, dessa série de palavras que fala do banquete da graça do Senhor. Hoje nós estamos ouvindo algo tão importante, que o Senhor conta conosco para ser a voz e a mão estendida do Senhor para as pessoas que estão lá, que elas por si só nunca conseguirão vir. Oh Deus, que esta semana o Senhor possa encher o nosso coração com teu amor, para podermos amar essas pessoas, para podermos, ó Deus, orar por elas, para, ó Deus, poder ir a todos os lugares e de todas as maneiras saquear essas vidas do inferno, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus criativo e temos por essência criatividade dentro de nós. Que o Senhor nos dê sabedoria nessa semana para ganhar todos. Meu irmão, receba uma unção sobre a sua vida. Receba a unção do Espírito de Deus, que vai colocar no seu coração estratégias para você falar desse amor tão puro que é o amor de Deus, para você entrar na vida de pessoas que serão surpreendidas. As pessoas vão ser surpreendidas pelo seu testemunho, pelo seu encargo, pela sua lembrança, pelo seu zelo, pelo constrangimento em amor que você será usado para convidar essas pessoas para o encontro. Eu abençoo, eu declaro que você é amado, você é favorecido, você é justificado. Eu declaro que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus é sobre a sua vida. E que essa semana você vai ser um instrumento poderoso de Deus na vida de todos. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu recebo pela fé, encargo no meu coração, pela salvação de vidas. Senhor Jesus, só o Senhor sabe quem será salvo, mas há um encargo no meu coração de lançar as redes a todos, para que eu possa ser o canal de Deus para salvar muitos, em nome de Jesus. Quantos podem dar uma salva de palmas ao Senhor? Quero sonhar teus sonhos, meu Jesus. Quero viver teus planos para mim, Senhor. Eu sei, Senhor, que nunca me deixa só. Teu amor, Jesus, constrange meu coração. Toma-me, Senhor, minha vida em tuas mãos. Sei que cuidas de mim. Eu sei que cuidas de mim. Por isso não me canso de